Olá, pessoal, alunos da segunda série do ensino médio. Hoje, na aula de geografia, a gente vai falar sobre pecuária, né? Vou voltar aqui um slide. Pecuária. Vamos relembrar que a gente está falando já do segundo bimestre. A gente iniciou falando de agricultura, falamos dos setores da economia, né? De forma mais superficial, mas já falamos dos três setores: setor primário, setor secundário, setor terciário. Falamos que no campo predominam as atividades vinculadas aí ao setor primário, que vai ser agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura. Falamos que esse setor leva esse nome principalmente por conta de ser as primeiras atividades desenvolvidas pelo homem a partir do momento que ele passa a se fixar em um lugar, né? Deixa de ser aí nômade e passa aí a ser sedentário, se fixando, podendo cultivar os seus próprios gêneros agrícolas e criando seus animais, né? Não se arriscando mais nessa questão da floresta, da sobrevivência, de vinculada aí ao abrigo, né, em busca de recursos para se alimentar. Então, a atividade do setor primário, dentro dessas atividades, nós já falamos da agricultura, como eu acabei de dizer, nós vamos falar hoje de pecuária, tá? A pecuária, ela é uma atividade que está vinculada à criação e à reprodução de animais, tá? Então, essa criação e reprodução visa a subsistência, como eu falei, o próprio sustento, dependendo do objetivo dessa pecuária, que ela acaba se subdividindo igual na agricultura em intensiva e extensiva. Então, dependendo do objetivo, né, eu vou ter aí a pecuária vinculada à subsistência ou para fins comerciáveis, né? Então, no mercado tem fins econômicos. Então, vou ter a pecuária, que é a mais conhecida, a pecuária bovina, a pecuária suína, de caprinos, de ovinos, né, de bubalinos, aves e muitos outros. A mais conhecida aqui no Brasil é a pecuária, aí, no caso bovina, principalmente vinculada à pecuária extensiva, grandes áreas, né, latifúndios. Tenho grandes propriedades onde eu crio animais e eles são soltos no pasto, como a gente vai ver agora. Vamos lá. Aqui tem essa subdivisão, igual como na agricultura. A pecuária intensiva, vamos lembrar que o intensivo está ligado aí a técnicas modernas, né? A forma de eu produzir, de eu criar, vai ser diferenciado quanto às tecnologias empregadas, quanto à mão de obra, quanto à maior produtividade, qualidade no produto, muitas vezes no caso aqui da pecuária intensiva, tá? A gente está falando da pecuária. Não associe esses termos à agricultura, que pode mudar. Por exemplo, lá na agricultura, no caso extensiva, está ligada às práticas mais tradicionais, onde eu tenho pequenas propriedades, agricultura familiar. Aqui, no caso, na extensiva, são grandes propriedades. Então, por isso que não quero que você confunda e associe igual, né? O termo intensivo e extensivo muda conforme a atividade. No caso da intensiva, gente, essa pecuária ela é muito voltada para a pecuária, para a produção de leite, seus derivados, né? A pecuária leiteira. Eu tenho uma característica que é o confinamento dos animais. Eles são criados em, digamos, em espaços muito restritos, quase não se movimentam, recebem uma alimentação balanceada, né? Rações, e a ideia é que eu tenha uma engorda maior, né? Dependendo do objetivo. Eles também utilizam chips, eu utilizo manipulação genética, inseminação artificial. Então, dentro dessa prática aqui, eu preciso aí ter uma mão de obra extremamente qualificada, tá? Quem vai lidar com esses animais são pessoas que vinculadas à área técnica, veterinários, né? A mão de obra é menor, eu não preciso de uma mão de obra muito, digamos assim, numerosa, mas eu preciso de uma mão de obra extremamente específica e qualificada. Então, eu uso processos de criação onde eu tenho uma ordenha mecânica, onde eu tenho um animal que vai engordar muito mais rápido, devido a ele não se movimentar muito, se depender, se for para o corte, eu tenho uma carne de maior qualidade, né? Esse animal, ele se alimenta de ração, tá? Na grande maioria, nas técnicas empregadas aí em pequenas propriedades, eu dispenso grandes fazendas, latifúndios,
eu não preciso mais, porque o animal não precisa de um espaço tão grande quanto a essa técnica intensiva. Já na técnica extensiva, o animal ele é criado solto, em áreas extensas, em latifúndios livres, né? Vai ter que ter um pasto, ele vai se alimentar do pasto, tá? Aqui no Brasil, cerca de 90% da nossa pecuária, ela é, no caso aí, extensiva, né? Grandes propriedades, eu tenho desmatamento, aí tem todo um impacto envolvendo, né? Como, por exemplo, o desmatamento, o processo erosivo, né? Dependendo se for numa área como na Amazônia, altos índices pluviométricos, desmatamento, solo relativamente infértil, então eu tenho a lixiviação desse solo, a compactação, o pisoteio do gado também compacta esse solo. Então, o que eu vou ter? Na extensiva, eu não preciso de uma mão de obra tão qualificada, ela prioriza principalmente o corte, né? A carne, o couro. Então, eu tenho que ter grandes propriedades, mas as técnicas empregadas, elas não são tão, assim, avançadas no sentido comparando com uma técnica mais intensiva. O extrativismo, como o próprio nome já diz, né, é eu extrair, eu retirar algum recurso natural, né, eu retirar seja um recurso vegetal, mineral ou animal para fins comerciais, pessoais ou até industriais. Então, assim, o extrativismo é eu extrair, coletar recursos visando aí fins, né, como eu coloquei, né, a indústria, abastecer o comércio e abastecer a questão também das populações do consumo da subsistência. Eu tenho extrativismo vegetal, no caso aqui na nossa região faz parte da nossa história, né, esse extrativismo vegetal, como os ciclos da borracha, a extração do látex da borracha, a madeira, os óleos, frutos, o açaí, né, se encaixaria perfeitamente no extrativismo vegetal. Já o extrativismo mineral, eu tenho aí a extração de recursos como o ferro, o cobre, bauxita, ouro, né, os minerais que têm grande valor também aí no mercado internacional. Veja que a atividade mineral ela exige uma certa tecnologia para eu poder extrair, embora se utilize técnicas mais clandestinas com substâncias tóxicas como mercúrio, né? A mineração ela acaba tendo um impacto socioambiental muito grande, a poluição atmosférica, a poluição dos lençóis freáticos, né? A mudança da topografia, do relevo, você observa essa alteração. E nós temos aí o extrativismo vegetal, como a caça, a pesca, que pode ser vinculada à subsistência e também vinculada à questão de grande porte, grande escala, né? Visando a comercialização em maior porte, com maior tecnologia, tá? Então, todas essas atividades aqui, elas podem estar vinculadas a meios mais tradicionais, quanto a meios mais tecnológicos. Das três, a mineral é a que exige um certo grau de tecnologia. Por exemplo, não é qualquer pessoa que vai conseguir extrair minério de ferro, né? Eu preciso ter um maquinário, preciso ter técnicas, mas todas elas podem estar vinculadas as técnicas mais modernas quanto às técnicas mais tradicionais. Aqui eu tenho a silvicultura. A silvicultura, gente, na verdade ela é bem interessante, principalmente acontece aqui no Brasil, no sul e sudeste. É o manejo, né, o plantio de áreas florestadas, aí eu vou florestar uma área, eu vou plantar árvores de forma artificial mesmo, não visando o manejo no sentido de reflorestamento, mas esse cultivo ele visa abastecer a indústria moveleira de móveis, né? Indústria de papel, celulose. Então, assim, está relacionada à obtenção de matérias-primas baseada aí no tipo de indústria vinculada a isso, vinculada à madeireira, à questão madeireira de móveis, papel, celulose. Então, o empresário, o produtor, né, no caso aqui, ele vai cultivar e vai, no caso, não visando o reflorestamento, mas visando ter matéria-prima para abastecer essa indústria, certo? Aqui
Na sua apostila, no final, a gente vai ter uma conversa sobre o setor primário na questão do PIB, né? Produto Interno Bruto. É toda a riqueza gerada das atividades econômicas, gera toda a riqueza de um país. Eu vou ter aí um indicador que é o PIB. PIB, toda a riqueza gerada dentro de um país, tá? E vai ser vinculada às atividades econômicas. E o que o setor primário representa dentro desse PIB? Aqui nós trouxemos um exemplo, na sua apostila vai ter esse exemplo, que é o país, que é um país africano, Moçambique. Ele vai mostrar o seguinte, ó. Em Moçambique, a agricultura contribui com 23% do PIB e ocupa cerca de 80% da população economicamente ativa. Ah, professora, 80% da população, da mão de obra desse país trabalha na agricultura, no setor primário. E aí isso traz uma reflexão para você, por quê? Por que a maior parte da população, 80%, está trabalhando no setor primário, na agricultura? Significa que essa agricultura, ela ainda é muito tradicional, muito rudimentar. Quanto mais a mão de obra está empregada no setor primário, significa que ele não mecanizou, ele não se modernizou. Então, o que vai acontecer? O que mostra isso? O que eu posso interpretar com esses dados? É que esse país é um país ainda de economia primária, é um país subdesenvolvido, né? Que o campo não se modernizou, que eu preciso ainda empregar a força humana, a força animal para poder cultivar. Então, essa é a interpretação que você tem que ter quando você olha esse dado, né? No caso aqui, a gente já muda para um país emergente, a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, ele diz o seguinte: a agricultura contribui com apenas 2,6%. Olha a discrepância aqui, ó. Moçambique, 23% do PIB. Coreia do Sul, 2,6%. Então, você já vê uma diferença muito grande na contribuição das riquezas geradas. Mas olha só, beleza, ocupando 6,9% da PEA. A indústria representa 39,2% do PIB e ocupa 23,6% da PEA. Então, veja que já aqui na Coreia do Sul, a população praticamente nem 10% dela trabalha aí no setor primário, né? Então, veja que aqui já mostra para mim que eu tive um processo em que o campo se modernizou e as pessoas passaram a trabalhar onde? Na indústria. É o que aconteceu no Brasil. É um processo que a gente chama de terciarização da economia. O que é isso? Com a mecanização do campo, né? As pessoas começam a ir para as cidades, ocorre o êxodo rural. Chegando nas cidades, essa indústria não consegue abarcar, né, absorver toda essa mão de obra, e a indústria, ao passar do tempo, também vai se automatizar, e aí o que vai acontecer? As pessoas vão começar a procurar trabalho em qual setor? O setor terciário, tá? O setor da prestação de serviços e do comércio. Então, com a mecanização do campo, com a automação aí das indústrias, as pessoas vão se empregar mais no setor terciário, eu vou chamar de terciarização da economia. Então, esses dados a gente consegue entender como se desenvolve a economia, né? Se desenvolve a questão aí do trabalho, da população economicamente ativa, e analisando esses dados. Agora vamos ver aqui os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que fica aí na América do Norte, é o maior PIB do planeta atualmente, tem elevada atividade industrial, né? As maiores produções agrícolas também. Os Estados Unidos, essa produção agrícola ele é gigante, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas os Estados Unidos se destaca na produção agrícola, Brasil também se destaca, né? Mas o mais interessante, olha aí, ó, no entanto, apenas 0,7% dos estadunidenses vivem da agricultura, não chega nem a 1%. E os outros 20,3% estão empregados na indústria, o restante, cerca de 79%, está no setor terciário. Uma das características dos países desenvolvidos é isso. Isso te mostra o quê? Que o campo ele é extremamente mecanizado. Ele não emprega mais tanta pé, não emprega mais tanta mão de obra, porque eu mecanizei.
O uso de máquinas otimiza o tempo, aumenta a produtividade, consequentemente aumenta a produção, mas também desemprega, né? Gera o desemprego, dispensa boa parte da mão de obra, e é o que acontece nos países desenvolvidos. Então, gente, a nossa conversa de hoje, deixa eu só fechar aqui, é essa. Eu agradeço aí quem ficou até o final, um videozinho rapidinho, a gente já até conversou sobre esse conteúdo e a gente se vê aí na próxima aula.